ouvir uma palavra de Deus? Diga amém. Você já está se perguntando, né? Que hora que esse pastor vai abrir a Bíblia para pregar? Agora, vamos lá. Estão preparados? Amém. Só vou pedir que hoje é um dia de ceia. Temos bastante lugares. Não está calor. Então te peço, por favor, me ouve durante alguns minutinhos. Não vou passar das 10 da noite, estou brincando. Quero ser bem pontual e nós vamos hoje acabar o culto na hora certa, mas eu quero que você me ajude. Me ajude porque momento da palavra, irmãos, hoje nós temos as nossas crianças aqui dentro. Se você já é da nossa igreja, você sabe, traz uma garrafinha. Mas eu gostaria que quanto menos circulação, melhor, porque a palavra é rápida, profunda, e eu quero focar naquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ainda essa tarde. Todos nós gostamos de ser agradados de alguma forma. Quem aqui não gosta de ser agradado? Eu gosto, irmão. Se você não gosta, não, eu gosto. Quando alguém faz um elogio, nós gostamos. Que principalmente aquelas pessoas que nos amam, nos agrada. É agradável ser agradado, sim ou não? Quem está comigo? É gostoso, é bom. E aquela pessoa que você sabe que você tem um apreço, que você realmente, você sabe que aquele agrado, que aquele elogio, que aquele prazer vem de uma pessoa sincera. Você fica mais, irmãos, se puder me ajudar, puder sentar, os irmãos, vamos sentar, vamos ouvir a palavra. Mas o que é agradar verdadeiramente? Eu quero ministrar no seu coração o que é agradar verdadeiramente. Porque muitas das vezes o que ministraram na nossa vida sobre agradar, como que Jesus foi o principal homem que pisou aqui nessa terra e agradou o Senhor Jesus. Como que ele agradou o Senhor Jesus? Sabe, mas muitas das vezes algumas mentiras foram colocadas na nossa mente. Esses dias eu vi uma ilustração de um cientista, um neurocientista, e ele dizia o seguinte, que a nossa mente, presta atenção nisso, que a nossa mente é como um gramado. E naquele gramado, se você passar sempre no mesmo alinhamento, na mesma linha, você vai criar um trilho, triozinho. Aqui quem é de Palmeiras sabe o que é triozinho, né? Sempre passar naquele triozinho. Essa é a nossa mente. Porque uma mentira bem contada, Sandro, ela vira uma verdade. E é esse triozinho que vai, né? Quem estudou aqui na Anísio Fadu sabe que a gente cortava os caminhos, tinha os triozinhos. Assim é a nossa mente. Então, às vezes, uma mentira, muitas vezes bem contada, a nossa mente, ela tem o poder de cauterizar, e nós vamos acreditar naquela mentira, e nós nunca vamos descobrir a verdade. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, nós como igreja, nós vamos pregar durante muitos anos a mesma coisa, para aquela mentira que te contaram lá na sua adolescência, ela começa a virar uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa verdade, ela precisa ser quebrada, pregada, para quê? Para que a mentira comece a ser quebrada na sua mente. Mas, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 13, uma passagem muito conhecida, você já me viu pregando pelo menos umas 10 vezes, Mateus 3, versículo 13, vocês me perdoem que eu estou com um pouquinho de tosse, quem não está, né? Parece que agora tosse, gripe, covid, dengue, está na moda. Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim, na minha versão NVI. Então Jesus veio da Galiléia ao rio Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Na verdade, aqui João, ele não entende muito bem o que está acontecendo e pergunta para Jesus, não estou entendendo nada, agora quem bugou fui eu, João dizendo, né? Eu vou te batizar. Olha o que diz o versículo seguinte. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Quero explicar esse versículo para os irmãos. Jesus, irmãos, ele não veio para abolir a lei.
Jesus ele não veio para quebrar nenhum paradigma de Moisés. Jesus ele veio para cumprir a lei. E toda a lei feita por Moisés, pelos profetas, Jesus ele cumpriu. Jesus ele não veio para trazer confusão, ele veio para resolver o problema. Então, aqui quando ele explica, não, eu preciso ser batizado. Segundo domingo de julho, nós vamos fazer aqui o nosso batismo. E nós vamos estar cumprindo os mandamentos do nosso Senhor Jesus. E nós iremos batizar os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não fazia sentido nenhum Jesus vir à terra, falar sobre os mandamentos, ensinar os mandamentos e não ser batizado. Olha o versículo seguinte, no 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu naquele momento do céu, e o céu se abriu. Ele viu o Espírito descendo, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, a qual eu me agrado. Só que eu quero parar exatamente no versículo 17. Este é o meu Filho amado, a qual eu me agrado. Só esse versículo, Rafa, daria para nós ficar até quase meia-noite refletindo sobre ele. Irmãos, todos nós, todos dentro desse salão, de alguma forma você foi alcançado. De alguma forma você colocou uma roupa bonita e começou a frequentar uma igreja evangélica, frequentar uma denominação. Todos nós, de alguma forma, fomos tocados por algo. Tem até um refrão que, ontem a Mitilene estava brincando aqui, né? Está na Bíblia, está amarrado. Que está amarrado. Que você não veio por amor operador. Eu nunca vi isso na Bíblia. A gente sempre fala, mas nunca vimos isso na Bíblia, então está amarrado. Mas é uma verdade. De alguma forma você foi alcançado. E quando você foi alcançado, e eu quero que essas coisas façam sentido para você, sinais começaram a aparecer. O que é sinais que começaram a aparecer? É que quando você começa a frequentar uma igreja cristã, as pessoas começam a te dar presente. E você nunca ganhou uma Bíblia e ganhou uma Bíblia. Nossa, acho que esse cara aí me viu no Instagram da Igreja Despertar. Não é, irmão, são sinais. Eu, por exemplo, eu fui alcançado, eu nasci, eu vou contar isso por inúmeras vezes, eu nasci na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Passei muitos anos ali, cheguei a ministrar a palavra ali, só que em certo momento eu parei, aos 15 anos de idade eu parei. Aos 35, eu verdadeiramente fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro como, eu me lembro a forma. E parece que todo momento que eu achava uma rádio para mim ouvir ali no carro, que eu era taxista nessa época, era João Ribe Palharim, eram as rádios que me tocavam, sabe? Eu comecei a contar aquelas ilustrações, as pessoas que começaram a me rodear, sabe? Ao meu derredor, eram pessoas colocadas por Deus, pessoas cristãs, pessoas que começaram a ser fonte sobre a minha vida. Então isso são sinais. Como você foi alcançado? Todos nós temos uma forma de ser alcançado, isso são sinais. É como alguém gestante, eu estou olhando agora, né? É como alguém gestante, há um sinal de contração, e as coisas começam a acontecer que você não percebe, e as coisas começam a fluir que você não percebe, mas coloca uma coisa na sua cabeça, irmão, não foi nós que fomos ao encontro de Jesus, foi Ele que veio ao seu encontro. Você pode dizer amém por isso? Foi Ele que veio ao seu encontro. Eu quero que você imagine neste momento, Jesus na fila do pão, Jesus ali na fila para se batizar. Não foi João que falou assim: olha, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou fazer um belo banner, e esse banner nós vamos patrocinar, né, Carlos? Nós vamos patrocinar, e Jesus de alguma forma ele vai ver que tem batismo. Não, foi Jesus que saiu do seu conforto e foi até onde João Batista estava se batizando e pegou fila. Olha aí, pega essa chave. Talvez a gente dá uma carteirada, às vezes não quer pegar fila. O próprio Senhor Jesus, ele pegou fila para ser batizado. Ou seja, ele cumpriu os mandamentos. Só que nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote.
Porque, de alguma forma, eu sou o cara, os olhos verdes, então é o seguinte, uma hora eu vou. Mentira de Satanás. Foi ele que de alguma forma mandou sinais, foi ele que arrumou um jeito. Eu morava em Suzano, morava ali atrás do shopping de Suzano, comprei uma propriedade aqui na Avenida Belém, e Deus já tinha um plano na minha vida e na vida da minha família, e eu ainda não sabia. E naquele momento, naquele dia marcado, Deus tocou eu e a minha família. Talvez você não consegue fazer esse quebra-cabeça, mas Deus sempre quis ter esse encontro com você. E nós achamos, irmãos, que é a gente que vamos ao encontro dele. Engano seu. É ele que marcou o encontro com você. Mulher samaritana, João capítulo 4. Quem foi que desviou o caminho e foi até Samaria? E foi até aquela vilarejo onde aquela mulher estava para tirar água daquele poço? Foi o próprio Senhor Jesus que provocou aquele encontro. João capítulo 15 diz assim: não foi vós, não é vós que me escolheste, mas foi eu que te escolhi. Então assim, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, saber que foi Jesus que nos escolheu. João capítulo 15, que vai dizer, 15:16, que vai dizer assim: vocês não me escolheram, mas foi eu que te escolhi, para irem darem fruto, e fruto que permaneça. Aqui já quebra todo um paradigma que uma hora eu decido me batizar, uma hora eu decido ir para a igreja, uma hora eu decido mudar de vida, uma hora eu. Todo cristianismo que tem eu ou você como centro não é cristianismo, porque ele não troca a glória dele com ninguém, foi ele que te escolheu. E a Bíblia continua dizendo assim: foi eu que te escolhi para que vocês dê fruto, e fruto que permaneça. Para por aqui. O que é um fruto que permaneça? E é tão interessante esse versículo que quando vai dizer fruto, não vai dizer frutos. O que é esse fruto que permaneça? É a sua transformação de caráter, é a sua transformação de vida verdadeiramente. Sabe, ele te escolheu para que você dê fruto, e que seu fruto permaneça. Permanecer no fruto, irmãos, não é simplesmente nós virmos para um culto no domingo e achar que a coisa vai acontecer somente neste momento. Eu quero enfatizar bastante aqui, por que Jesus, ele entra ali na fila do pão, ele entra ali para ser batizado. Por que Deus, vem uma voz do céu, vem uma voz do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer, a qual eu me comprazo. Algumas versões vão dizer assim: a qual eu me comprazo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Até este momento o ministério de Jesus, ele não tinha se iniciado. Até esse momento o ministério de Jesus, ele não tinha dado um start. Por que vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo? Sabe por quê? Porque mesmo antes de Jesus ser batizado, ele tinha algo chamado intimidade com o Pai. Ele agradava o Pai mesmo antes de ser batizado. De que prazer aqui que Deus está falando, quando vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Que prazer que Jesus dava antes para o Pai, mesmo antes de ser batizado. Uma coisa chamada intimidade, fundação. Muitas pessoas, quando faz uma bela casa, quando faz uma casa com acabamento fino, mas eu nunca vi alguém chegar na sua casa. Se você assim me entende, eu vou melhorar para você entender. Elogia e começa a falar assim: olha, a sua casa tem uma bela sapata, a sua casa tem uma estrutura muito boa. Nossa, quanto que você colocou de ferro aqui, que a sua casa é muito bonita. Não é isso que eles fazem. Eles fazem a seguinte coisa: olha, a sua casa tem um belo acabamento, parabéns, você tem um bom gosto. O mármore que você escolheu para a sua tal área ali na sua casa é top demais. As pessoas veem, irmãos, o acabamento, mas não vê um fundamento. Intimidade significa fundamento. Intimidade significa joelho no chão. Intimidade com Deus significa ir para o seu secreto.
Muitas pessoas vê somente no linguajar mundano, as pessoas vê somente aquilo que você tem, não vê o suor que você coloca no seu rosto, que desce sobre o seu rosto para você conquistar aquilo. Muitas pessoas vê você orando em língua, muitas pessoas vê você profetizando, muitas pessoas vê você evangelizando, mas não sabe o tanto de hora que você passa investindo no seu quarto, buscando a presença do Senhor. Aqui quando a voz vem do céu e diz assim: este é o meu filho amado, ao qual eu me agrado. A minha pergunta para você essa noite é: o que você tem feito para agradar esse Senhor? Não estou falando com o microfone na mão, não estou falando publicamente, não estou falando na evidência, não estou falando o que estão falando de você, mas no seu secreto, o que é que você tem feito, que Jesus pode bater nas suas costas hoje, pode bater aqui, né? Devagarzinho, pode. Bater nas suas costas hoje e falar assim: você é uma filha que eu tenho prazer, você está me agradando, o seu testemunho tem me agradado. Hoje você pode olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, obrigado porque eu tenho a oportunidade de te agradar. Sabe, irmãos, é exatamente, eu bati aqui, ficou estranho, mas acho que não tem nada a ver. É exatamente isso que acontece quando essa voz vem do céu. Eu parei nesse texto e comecei a avaliar ele. Pessoas, irmãos, elas não se sustentam. Pessoas, elas não se sustentam sem intimidade. Pessoas, ela pode tentar se sustentar sem a intimidade. Não é a sua fama que te sustenta, não é o seu dinheiro que te sustenta, não é a sua influência que te sustenta. O que vai te sustentar daqui para frente é a intimidade que você tem com o próprio Pai. Jesus aqui, mesmo antes de ele ser batizado, mesmo antes do ministério dele começar, ele tinha uma coisa chamada intimidade com o Pai. Por isso que vem a voz do céu e diz: esse é o meu filho amado e eu tenho prazer sobre ele. Ele é conduzido para o deserto, pós-batismo com João Batista. Batismo com João Batista, irmãos, para nós hoje como igreja, significa submissão. Sem submissão você não vira uma chave na sua vida. Sem ser submisso, você não vira uma chave sobre a sua vida. Ele não precisava, mas ele foi submisso a João Batista. Muitas das vezes nós vemos pessoas sendo usadas. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas no Brasil afora, nossa, como esse irmão, ele é usado poderosamente. Nem todos que é usado será aprovado por Deus. Queira ser aprovado por Deus, queira entrar no seu secreto, você e Deus, aquela intimidade entre você e Deus, queira ser um dia aprovado por Deus. Segundo ponto, a intimidade, irmãos. Muitas das vezes nós achamos e olhamos, e nós temos visto muito isso em evidência. Nós achamos que uma igreja cheia significa que todos ali têm intimidade com o Senhor. Se você peneirar dentro de uma igreja de milhares, quem é que tem intimidade com o Senhor? Sabe, irmãos, às vezes a gente achamos que a pastor A, pastor B, influência A, influência B, tem tantos seguidores e você não consegue, e você está ali patinando e não consegue. Só que seguidor não é termômetro para uma intimidade com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus, ele teve quantos seguidores? Você tem que pegar isso aqui. Jesus teve quantos seguidores? E os 12 seguidores que ele teve, até hoje colocou o mundo de ponta cabeça. A questão não é ser seguidor, a questão é ter intimidade com o Pai. A questão não é o que você posta, presta atenção. A questão é o que você posta no Instagram, porque hoje virou moda. O casal está brigado, mas comprou uma viagem, não vou falar o nome da cidade, mas comprou uma viagem, mas está brigado. Fala assim: vem aqui, amor, vamos postar uma foto sorrindo aqui, porque as pessoas precisam saber que nós estamos bem. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo isso acontecer? Você não é o que você posta no Instagram, você é o que você esconde no seu WhatsApp. Você não é o que você posta no Instagram como rede social. Você é exatamente o que você consegue apagar para a esposa não ver. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas se quando no matrimônio, quando você no altar,
na presença de um juiz ou na presença de um pastor religioso, você disse a seguinte coisa: nós somos uma só carne. Por que hoje você precisa ter senha no seu celular? Por que hoje você precisa ter duas contas? Uma conta é da esposa e outra conta é do esposo. Por que isso tem que acontecer? Se no altar do Senhor você declarou a seguinte coisa: até que a morte os separe, nós somos uma só carne. Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma igreja verdadeira. Só é íntimo com o Senhor, nós só podemos ouvir uma voz do céu. É nesse que eu tenho prazer, é nesse que eu me comprazo, é nesse que eu tenho satisfação, quando nós formos verdadeiros no nosso íntimo, quando nós somos verdadeiros com a nossa casa, quando nós entendermos que todos nós precisamos trabalhar. Quem aqui precisa trabalhar, irmão? Só isso? Tem mais gente que precisa trabalhar, aleluia. Eu gostaria que todos levantassem a mão. Só que tem um detalhe: se o nosso trabalho tem impedido a nossa intimidade com o Senhor, nós precisamos avaliar. Olha que coisa interessante, quando o faraó, o povo ali no Egito, presta atenção nisso, que nós já vamos para o fechamento dessa palavra. Quando o povo ali no Egito começou a crescer, os hebreus começaram a se multiplicar, as coisas começaram a fluir ali no Egito, o que faraó fazia? Faraó fazia a seguinte coisa, Luan: aumenta o trabalho dos egípcios, aumenta o trabalho dos hebreus. Cada vez que o povo de Deus crescia, Faraó aumentava o trabalho deles. Por quê? Porque mesmo o povo no Egito, eles buscavam a presença de Deus, eles não titubeavam, eles buscavam a presença de Deus, e o povo começou a ter poder, e o povo começou a multiplicar, e o povo começou a prosperar, e Faraó falava: aumenta o trabalho deles, chicote no lombo, chicote nas costas, e o povo continuava prosperando. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Faraó continua trabalhando, porque Faraó continua aumentando a demanda do teu trabalho, para você não ter tempo de buscar a verdadeira presença do Senhor. O dia existe 24 horas para todo mundo, irmão. Você não vai conseguir ter nunca 25 horas sobre o seu dia, mas não despreze buscar a presença do Senhor. Quando nós vamos para Mateus capítulo 13, no versículo, Mateus 3, 13, que a voz vem do céu, e eu comecei a refletir nisso: será que hoje eu tenho dado prazer a esse Deus? Será que hoje Deus pode olhar para mim? E eu não estou falando nem de você. Será que Deus hoje pode olhar para mim e dizer assim: olha, ei, tem um ratinho de esgoto lá em Palmeiras, lá em Suzano, colocar o dedo assim, ó, eu tenho prazer nele. Pode não ser algo tão esplendoroso, mas eu tenho tanto prazer. Não é quando ele prega, não é quando ele profetiza, não é quando ele ministra num culto, não é quando ele tenta cantar um louvor, que às vezes eu canto, né? Cadê o túmulo do louvor? Às vezes eu tento. Não é quando ele tenta fazer isso, mas quando ele chora nos meus pés em agradecimento. Nisso eu tenho prazer. Eu tenho prazer quando ele levanta de manhã cedo, abre a palavra de Deus, não somente para pedir, não somente para ter uma lista de mercado: Deus, eu quero isso, me guarda nisso, Deus, eu preciso disso, o ministério precisa disso, o ministério precisa de terreno, o ministério precisa de construção, o ministério, não, é quando ele vem com a carta de amor, dizendo a seguinte coisa: Senhor, obrigado porque eu amanheci o dia e hoje eu estou vivo, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia sobre a minha vida. E isso, Deus tem prazer nos seus filhos. Será que você hoje pode fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu tenho dado prazer para o Senhor, eu tenho sido seu testemunho lá no meu trabalho. Senhor, aquela voz que veio do céu: esse é o meu filho amado, é o qual eu me comprazo. Será que hoje eu posso fazer essa pergunta para o Senhor e amanhã bater o cartão e as pessoas olhar para você e dizer assim: Senhor, eu tenho dado prazer no meu trabalho, para as pessoas terem olhado para mim? Será que você pode fazer essa pergunta hoje? Irmãos, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos viver, só que nós
Só se esquecemos que nós precisamos, em nome de Jesus, ser missionários integrais. O que é ser missionário integral? Ser missionário integral, amanhã tem culto, você sabia? Amanhã um culto para você, ele precisa começar às 7 horas da manhã, porque você precisa ouvir uma voz do céu, é nessa filha que eu tenho prazer. Se o culto começar às 7 horas da manhã para você, você não vai depender de um culto no domingo, um culto avivado. Você não pode depender de um culto, de culto em culto, de milagre em milagre. Você precisa depender da voz que precisa vir do céu, dizendo: esse é o meu filho, essa é a minha filha, esse é um jovem a qual eu tenho prazer, esse é um adolescente a qual eu tenho prazer. E é você que Deus vai usar, e é você que Deus escolheu, e não adianta correr. Eu tentei correr durante 20 anos da minha vida, mas aquele que um dia foi para a cruz, e daqui a pouco nós vamos ceiar em memória a ele, um dia também me escolheu, e não somente te escolheu para pregar a palavra, me escolheu para ser testemunho dele, e a voz precisa vir do céu sobre a mim e sobre a sua vida. Esse é um filho a qual eu tenho tanto prazer. Sabe, irmão, se isso não fizer sentido sobre a nossa vida, João capítulo 1, no 14, vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando boas novas. Nós precisamos programar, nós precisamos pregar boas novas, e boas novas não significa conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Boas novas é o seu testemunho vale mais do que muitos versículos de efeito, porque tem versículo bíblico e tem versículo de efeito. O versículo bíblico é aquilo que você bebe e faz sentido para a sua vida. Versículo de efeito é quando você copia e cola, não sabe nem o que está acontecendo. Sabe, nós não podemos como igreja, aleluia, nós não podemos como igreja trocar proposta por propósito. Em nome de Jesus, você precisa entender isso. Nós não podemos trocar proposta da vida, proposta de emprego, proposta de trabalho por propósito. O propósito que Deus tem sobre a sua vida não pode ser impedido por proposta. Você só tem 2 oportunidades quando você arruma um emprego. Presta atenção aqui, nós já estamos encerrando. Você só tem 2 oportunidades quando você arruma um emprego. A primeira oportunidade é quando você entra. Você tem a oportunidade de trabalhar dentro daquela empresa. Eu, por exemplo, trabalhei em uma empresa só 13 anos da minha vida. Eu tive a oportunidade, dei o meu melhor, fiz o meu melhor, não faltei um dia de trabalho. Só que quando chegou o fim do ciclo, eu tive a segunda oportunidade. Sabe qual foi a minha segunda oportunidade? Nunca deixei as portas fechadas, e eu nunca vi as coisas com meus olhos naturais. Eu falei: agora eu vou ter a oportunidade de fazer um outro emprego ainda melhor do que eu já tive nesse. É 2 oportunidades, irmão. Sabe por quê? Porque nós não andamos por vistas naturais, nós andamos por fé. 2 Coríntios vai dizer que nós andamos por fé. Então, quando nós temos a oportunidade, de fazer melhor, temos a oportunidade de viver por fé, viva por fé, não viva por proposta sobre a sua vida. Não deixe que os propósitos de Deus sejam impedidos sobre a sua vida, em nome de Jesus, por propostas. Sabe, nós não somos pessoas que vão viver dias após dias escolhendo proposta A ou proposta B. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, sabe, que essa palavra comece a fazer sentido sobre a sua vida. Nós precisamos ser uma geração que se conecta com Deus. Se você não se conectar com Deus, nós vamos virar consumidores de culto. O que é ser consumidor de culto? Você vem para cá, você às vezes não vem, mas depois recebe a palavra pelo YouTube, que nós estamos gravando, e nós consumimos apenas essa palavra. Sabe o que é consumir? E eu falei isso no clã que nós fizemos nessa semana, na casa da irmã Francisca. Os irmãos que estão lá vão ouvir de novo. Você que não ouviu, pega isso para você, é uma chave para a sua vida. O que é você consumir um culto? Você consumir um culto é a mesma coisa de você receber um monte de ovo de Páscoa. Quem aqui ganhou ovo de Páscoa? Um monte de gente, eu também ganhei. Não posso comer açúcar, mas ganhei sem açúcar. Você consumiu todos aqueles chocolate legal, top. Consumir, irmãos, significa a palavra sumir. Você sumiu com tudo aquilo. E tá certo, tá top, não tem problema nenhum. Você sumir com aquilo porque você ganhou aquilo.
Agora, o que é você apenas consumir um culto? É quando o culto morre em você. É quando a palavra de Deus, ela não é replicada através de você. Você está apenas consumindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vem, recebe uma palavra e apenas consome. Nós precisamos ser uma geração, em nome de Jesus, que começa a se conectar com Deus. Nós precisamos ser uma geração que quando entra para um culto, se o pastor falar 5 minutos, isso falar com a sua vida, não deixe isso morrer dentro do seu coração, acaba replicando isso em outras vidas. Outras vidas precisam exatamente do que você está ouvindo hoje. Não precisa falar nem o meu nome, nem o nome da igreja. Fala em nome do Senhor Jesus. Há boas novas para você pregar. Há boas novas que você pode falar. Não vire um consumidor de culto, que você vai sumir com toda aquela palavra que está sendo ministrada no seu coração. Para encerrar, abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, o versículo é o 11. Lucas capítulo 17. Quero que você acompanhe comigo. Nós vamos encerrar com esse versículo. Lucas 17, no 11, vai dizer assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância. No 13 vai dizer assim: e gritaram em alta voz: Jesus, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão, mostra aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma geração. Nós precisamos ser uma geração que cresça em ver. Deus precisa levantar e está levantando homens e mulheres na nossa geração que crer sem ver. Crer sem ver foi exatamente que esses 10 leprosos, eles tiveram essa experiência. Sabe por quê? Porque Deus, ele não age, milagre não acontece, transformação não acontece em quem estiver parado. Você não pode estar parado esperando cair do céu, porque do céu só cai chuva. Você precisa estar em movimento. E esses 10 leprosos, Jesus fala: vão e se mostre, vão e mostre para o sacerdote. Ou seja, todos aqueles 10 leprosos saíram ali daquele contexto, nenhum estava curado, eles foram curados em movimento. Você não entendeu? Você precisa pegar isso aqui, irmão. Eles foram curados em movimento. E às vezes nós estamos parados esperando que as coisas aconteçam. Às vezes eu estou me lamentando sobre problema familiar, problema no casamento, problema na empresa, mas eu estou parado. Deus não age em pessoas que estão paradas. Você precisa exercitar a fé, exercitar a sua fé, mas a sua fé precisa estar em movimento. Qual é o movimento que você vai fazer a partir de hoje sobre essa palavra? A palavra é como chuva, ela veio para todos. Qual o movimento que você vai fazer a partir de hoje, em nome de Jesus? Quantas pessoas, irmãos, têm paralisado os seus propósitos, que fica parado, olhando para cima, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer no culto? Quando nós estávamos adorando ao Senhor, pessoas saíram do seu lugar e foram orar pelas outras, pessoas receberam algo da parte de Deus. Agora, você ficou parado. Você esperou acontecer, você esperou alguém subir aqui em cima para ver o que ia acontecer. O que é que vai acontecer na sua vida amanhã? O que é que vai acontecer na sua vida no próximo culto? O que é que vai acontecer na sua vida na próxima etapa, no próximo ciclo, na próxima temporada? Essa palavra do Senhor, irmãos, vem ao encontro de pessoas que muitas das vezes está tentando agradar o Senhor de uma forma errônea, de uma forma totalmente deturbada. Porque você só agrada a Deus, você só agrada ao Senhor primeiramente com o arrependimento. Se não há arrependimento, o que João Batista pregava, o que João Batista ministrava no deserto? Ei, raça de víboras, arrependam-se. E depois do arrependimento, as coisas começavam a se encaixar. Ou seja,
Até quando nós vamos viver um contexto de igreja que a gente espera o que vai acontecer no culto, mas amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, amanhã eu tenho uma pilha de coisa para fazer. O que é que Deus vai fazer com alguém que está ocupado? O movimento que Deus está falando ao seu coração é o movimento de baixo para cima. É você que precisa buscar, é você que precisa olhar para cima, que é de lá que vai vir o seu socorro. É você que precisa começar a se movimentar, como esses 10 leprosos. Eles somente foram através de uma palavra, debaixo de uma palavra veio a unção e eles foram curados. Depois você vai saber que somente um voltou para agradecer. A oração de agradecimento é uma outra ministração, mas eu quero te chamar a atenção essa noite. Por que que hoje você tem dificuldade de agradar o Senhor? Por que que hoje você tem uma certa dificuldade de olhar para você e será que eu tenho dado prazer a esse Deus? Será que eu tenho sido verdadeiro embaixador do céu na terra? Será que quando eu for ungido a alguma coisa eu vou dar prazer? Deus está dizendo para você, você precisa dar prazer e agora, para que um dia você seja ungido ao encargo. Você precisa se posicionar e agora. Jesus, antes mesmo de ele ser batizado, antes mesmo ele começar o ministério dele, ele já dava prazer ao Pai. Eu não vou falar para você o que Jesus fez do 0 aos 33 anos, porque a Bíblia vai falar muito pouco sobre isso. Vai falar, aos 12 anos ele pregou no templo, muito pouca coisa. Então tudo que eu falar vai meio que contra o que a Bíblia diz. A única coisa que a Bíblia diz é aos 30 anos, quando começa o ministério de Jesus, ele já dava prazer ao Pai. A minha pergunta para você hoje, a pergunta de Deus para você hoje é: como você tem dado prazer a esse Deus? Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que nós só damos prazer a Deus a hora que nós temos 10 milhões de seguidores e começamos a fazer live e começamos a pregar. Se você começar a orar e interceder por uma vida, a Bíblia vai falar que uma vida é mais valiosa do que todo o ouro dessa terra. Ser intercessor de alguém não precisa de microfone, nem Instagram e nem popularidade. Ser intercessor de alguém é chorar por aquela pessoa que um dia você nunca viu e nunca conseguiu conversar. São dessas pessoas, são desses adoradores que Jesus está à procura, os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Como que tem sido o seu secreto? Como que tem sido o seu dia a dia? Como eu disse no comecinho dessa ministração, são coisas que nós já ministramos por muitas e muitas vezes. É como um gramado que a gente vamos passar várias vezes naquele mesmo triozinho, para que isso seja martelado sobre a nossa cabeça e atinja o nosso espírito. Mas há pessoas aqui essa noite que por algum motivo se desvencilhou, se afastou da presença de Deus. Há pessoas aqui essa noite que, quando começou a falar sobre prazer, sobre dar prazer a esse Deus, foi como um soco no seu estômago. E você começou a auto se avaliar. E você começou a questionar você mesmo. E você começou a falar: olha, verdadeiramente a lei dos crentes não é para mim. Engano seu, meu irmão. O Pai sempre esteve de braços abertos esperando a sua chegada. O Pai sempre esteve esperando você no secreto. O Pai sempre esteve com os braços abertos, como Lucas capítulo 15, como um filho pródigo que um dia saiu da sua casa e foi comer bolotas de porco. O Pai sempre esteve aqui. O Pai sempre quis falar, essa voz sempre quis vir do céu dizendo: filho, eu tenho, continuo e sempre vou querer ter prazer em você. Eu sempre vou me orgulhar de você. Eu sempre vou olhar lá de cima e querer morar dentro do seu coração. Eu sempre vou falar que você
me dá prazer, você é o meu orgulho. Mas você precisa voltar para este secreto. Você precisa voltar a chorar nas suas madrugadas. Você precisa ter prazer em ler a minha carta de amor para você. Filho, o Pai nunca desistiu de você. Não foi você que me escolheu, foi eu que vos escolhi para que dê fruto e que esse fruto permaneça. Sabe que esse fruto que precisa permanecer é o fruto do seu caráter, da sua benignidade, do seu amor, da sua paz, da sua mansidão. Esse fruto, ele precisa novamente florescer dentro do seu espírito. Você vai ser usado, mas hoje Deus diz: eu preciso te aprovar. Você precisa ser aprovado para ser usado, mas eu não desisti de você. Eu continuo, a mesa já está preparada, o ambiente já está preparado. Hoje é o dia de você se reconciliar, não com a igreja, não é com a placa, uma denominação, se reconciliar com aquele que enviou o seu único filho para a cruz, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, não tem nada mais prazeroso para um pai, quando vê o seu próprio filho, porque João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: todos aqueles que reconhecem Deus como Salvador, o Filho como Salvador, é considerado filho. Repita: eu sou filho, eu sou filha. Repita isso no seu coração. E um pai tem prazer quando vê o filho retornando à sua casa. A sua casa não significa essas quatro paredes. A casa significa a presença do Pai. Pessoas aqui essa noite vai começar a viver uma nova temporada sobre a sua vida. Pessoas aqui essa noite vai começar a viver um novo ciclo sobre a sua vida. Um novo ciclo que se inicia sobre a sua vida hoje. Ela precisa ser munida de um lugar secreto. Se essa voz que ela está vindo do céu e vai atingir o seu peito ainda essa noite, e essa voz que Deus tem prazer sobre você, sabe, irmãos, a luz que brilha em você, Satanás nenhum é capaz de apagar. Quantos e quantos lugares você passou, quantas e quantas pessoas tentou te derrubar, usada por Satanás, usada para tirar o propósito sobre a sua vida. Mas não é sobre pegar no microfone, não é sobre tocar um violão, tocar um teclado, é só você abrir a sua boca e começar: oh Jesus, obrigado porque o Senhor é presente sobre a minha vida. Obrigado Jesus, porque o Senhor, obrigado Jesus, porque o Senhor continua sendo o meu pastor. Se o pastor não faltar sobre a sua vida, nada te faltará. Se o pastor começar a fazer sentido sobre a sua vida, nada vai te faltar, meu irmão. Se o pastor começar a agir sobre a sua vida, você vai começar a descansar sobre verdes passos. Salmo 1 vai dizer que você é como árvore plantada ao ribeiro, e que no tempo certo dará os seus frutos. O tempo certo, aleluia, para você se chegou. Mas há um ambiente que você precisa entrar. Esse ambiente não é eu que consigo te levar, esse ambiente é você e Deus. A banda vai ministrar esse louvor, mas há pessoas aqui que entrou essa noite, há pessoas que estão nesse ambiente, irmão, que precisa voltar. E isso não é para amanhã, isso não é para domingo que vem, isso não é para o ano que vem, isso é agora. Há um tempo sobre a sua vida, há um ciclo sobre a sua vida que ele se iniciou essa noite, neste culto. Chaves foram viradas dentro do seu coração, chaves foram viradas dentro do seu espírito,
E Deus está falando com você: não dá mais. O Pai está ministrando ao seu coração: filha, não dá mais. Até aqui deu, mas você vai começar a viver uma nova estação sobre a sua vida. Juninho, chama o Rafa ali para mim. Quero orar pela sua vida, meu irmão. Pai, eu não sei o que o meu irmão tem passado, mas há um novo ciclo iniciando sobre a vida dele. Eu não sei, Pai, o que ele tem colocado diante do Senhor, mas eu sei, Pai, o que ele tem pedido. Talvez, Jesus, ele entrou nesse culto tão desanimado essa noite, mas o Senhor Jesus toca o espírito dele como na primeira vez, faz ele voltar ao primeiro amor. Oh Jesus, que ele possa olhar, Senhor Jesus, para esse versículo 13, versículo de Mateus capítulo 3, no versículo 13, e ele vai ouvir um som do céu, que Deus tem prazer sobre a sua vida, meu irmão. Deus se compraza de você. Deus, quando olha você lá de cima, Ele tem prazer no seu coração, Ele tem prazer na sua ministração. Você não pega no microfone, mas você ministra sobre a vida de outras pessoas. Oh Jesus, chegou um tempo sobre a sua vida, meu irmão. Chegou um tempo de um renovo, chegou um tempo de uma reconciliação entre você e o próprio Deus, em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que você tem pedido, você sabe o que você tem ministrado entre você e Deus. Nem a sua esposa sabe como é que está o seu coração, mas hoje chegou o dia de você abraçar esse Pai, e o Pai tem falado para você: filho, eu sempre esperei para este momento, em nome de Jesus. Juninho, abraça ele, dá um abraço no Rafa, aleluia. Oh, aleluia.